Dinheiro do 13º salário e do FGTS está aquecendo a economia da Grande Fortaleza e no interior do estado. O termômetro desse movimento é sentido no comércio. As lojas estão recebendo um bom público que está disposto a comprar mais. Com as lojas vendendo, faturando e a economia em movimento, mais empregos são gerados. E hoje, no Jornal Alerta Geral, a gente recebe o presidente da Federação do Comércio do Ceará, FEComércio, Maurício Filizola. Presidente, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O comércio tem motivos para comemorar nesta reta final de 2019. Bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes. Nós estamos num momento especial. Esse ano foi um ano ainda de ajustes da economia e o comércio vem, ao longo do período, tendo crescentes realmente de incremento de crescimento, embora ainda tímido. O que nós esperamos realmente é um Natal aí já com um percentual comparado a 2018, pelo menos na região de Fortaleza Metropolitana, um crescimento aí em torno de 4%. Esperamos que essa movimentação chegue a 320 milhões de reais com a compra de presentes, que esse foi o indicativo da pesquisa do Sistema FEComércio e que todas as datas comemorativas durante o ano, elas têm realmente tido um diferencial de crescimento em relação aos anos anteriores e principalmente a 2018. Isso significa, presidente, que a travessia está chegando ao fim? Na nossa visão, sim. Nós sabemos que ainda foi um ano de ajustes, principalmente com as reformas que foram implementadas pelo governo federal. Isso também chega nos estados. Eu acho que nós temos aqui no Ceará um diferencial da gestão pública e a gente tem que elogiar realmente como o governo vem tendo esse cuidado com a gestão pública, que faz, muitas vezes, o cumprimento das suas obrigações quando ele adquire realmente produtos no mercado e serviços, cumprindo também com esses fornecedores. Isso torna realmente o Estado até visto por outros, tornando até a concorrência da participação nos pregões, por exemplo, com várias empresas de outros estados participando aqui dentro do Estado, porque sabe que quando há uma movimentação de compra do governo e de serviços, são cumpridas as suas obrigações. Isso é muito bom e também alegra porque também as empresas que podem estar aí no dia a dia recebendo e podendo cumprir com as suas obrigações. Isso é importante a gente frisar. É um registro importante, presidente, porque o senhor fala do ponto de vista do consumo pelo governo do estado junto a essas empresas e eu falo também do dinheiro que está sendo destinado agora, neste mês de dezembro, por exemplo, pelo governo do estado, que é superior, esse volume de recursos, superior a 2 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do salário de novembro, que os servidores já estão gastando aí, a segunda parcela do 13º salário e o salário de dezembro, que o governador Camilo Santana anunciou e já colocou em prática que esse dinheiro circula entre 1º de dezembro e 30 de dezembro. Ou seja, são 2 bilhões e 300 milhões de reais despejados na economia somente com esse salário dos servidores estaduais. Quando o senhor fala sobre esse aumento nas vendas em relação ao ano passado, em termos de percentuais, o que é que significa isso, presidente? Olha, se nós olharmos o crescimento da economia do país, o comércio, principalmente o serviço, é que vem fazendo um diferencial. A indústria esse ano ainda teve resultados não tão condizentes, mas a gente espera realmente um crescimento de uma forma geral em todos os setores, porque todos nós estamos interligados. E esse crescimento de 4%, se nós olharmos a diferenciação de crescimento de áreas no país, ou a gente traz aqui para o nosso mercado, é um percentual bem razoável, porque nós tivemos o ano passado em torno de 302 milhões, aproximadamente 307 milhões, que foi o previsto e realizado no ano passado. O que é que a gente pode dizer também? É porque o mercado e a pesquisa ela aponta o que o consumidor está dizendo, eu vou comprar. Mas assim é um possível também indicativo para que o empresário, diante desses números que são colocados na pesquisa, porque a pesquisa ela diz o volume de compra, a média de valor, por exemplo, de R$ 388 reais por pessoa para a compra, em média, para a compra de presentes, em número de 3 presentes, ela também aponta quais são os itens que serão comprados. Primeiro nós temos vestuário, depois brinquedos, a parte de calçados, cintos e bolsas, perfumaria e smartphones. São um pacote assim que contempla o que o consumidor está apontando comprar.
E isso é importante ser colocado para o mercado, porque o empresário, diante dessas informações, ele prepara melhor, ele organiza melhor a sua loja, ele treina melhor os seus colaboradores, ele alinha o preço também para o que o mercado está apontando que vai comprar. Esse mix de produto também ele é bem mais organizado. E é esta composição que vem feito pela pesquisa de indicativo que realmente mostra o que, em todo esse contexto, que realmente o consumidor está pretendendo. E essa pretensão é o que faz esse norte para o empresário que esses números se realizem. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o presidente da Federação do Comércio do Ceará, FEComércio, Maurício Filizola. Também conosco nesse bate-papo, o jornalista Beto Almeida. Maurício, bom dia. Me diga uma coisa, vocês que da FEComércio trabalham com aquela perspectiva de que o volume de vendas natalinas, elas aumentam depois do dia 20, que é o 20 de dezembro que eu digo, que é esse prazo para o pagamento dessa segunda parcela, né, do 13º salário. Tradicionalmente, é isso que vocês observam no comércio, por exemplo? Há essa perspectiva de aumentar esse fluxo de vendas após esse dia 20? Bom dia a você também. E dizer que muitas vezes a gente deixa para a última hora. Claro que se você tem as datas que se realizam, ou seja, um período para essa compra de presentes. O que foi apontado na pesquisa é que geralmente esse consumidor ele vai buscar os finais de semana. Então, possivelmente, o final de semana que antecede ao Natal será o de maior movimento. É o que aponta a pesquisa e é o que a gente já observa também em relação a períodos anteriores, dos anos anteriores ao que nós estamos falando aqui de 2019. Contempla-se também, dentro da pesquisa, o perfil desse consumidor, que hoje o indicativo que, em média, o masculino está comprando mais nesse período, na faixa de etária entre 21 e 35 anos, e também ainda apontando em relação à parte salarial, acima de 6 salários mínimos. Mas o que a gente olha é que, para cada categoria, por exemplo, existe um perfil de consumidor. E esse perfil, quando ele é entendido pelo empresário, ele consegue captar melhor e consegue fazer um direcionamento para que realmente o que está sendo apontado pela pesquisa ele se realize. E esse é o nosso principal propósito, é nortear o mercado para que realmente haja esta circulação, porque, embora o governo esteja alimentando, mas parte desses recursos voltam também para o governo, porque o empresário ele paga novamente os seus tributos e essa circulação é o que faz realmente o mercado alcançar bons números. Olhando agora pelo outro lado, que é a da questão da empregabilidade, principalmente dessa mão de obra temporária. Neste ano de 2019, como é que está? Isso levando em conta, por exemplo, o setor de comércio. Ele está empregando mais do que 2018? Está na média? Qual é a perspectiva nesse período agora da contratação da chamada mão de obra temporária, nesse período? De uma maneira geral, no nosso país está havendo uma recuperação do emprego. O Nordeste ainda tem uma dificuldade de isso ser alcançado num número mais substancial. O que nós observamos é que estas datas elas aquecem e muitas vezes esse empregado que é contratado por experiência ou por uma vaga temporária, ele pode sim, dependendo da sua capacitação, tornar esse emprego aí permanente. É o que nós fazemos também dentro do próprio sistema. Nós temos, por exemplo, o SENAC, que faz o seu papel de formação, de capacitação em várias áreas. Nós temos para mais de 900 cursos e esse contexto todo ajuda realmente na capacitação e preparar esse colaborador no momento que eu digo que é especial, porque essa geração e essa circulação de dinheiro nesse período ajuda realmente na contratação. E o período de final de ano é o que há uma concentração maior de contratação, principalmente no comércio e na parte de serviços. Presidente, nós falamos, e eu falei, em relação, usei a palavra travessia para definir esse momento de transição que nós estamos vivendo entre a crise, o ápice da crise que provocou o fechamento de muitas empresas no Brasil e desempregou milhares de pessoas aqui no Ceará, e hoje estamos, quando eu pergunto
pergunta assim, final da travessia, é na expectativa de que nós tenhamos essa palavra crise eliminada no nosso dicionário por alguns meses ou alguns anos. E eu volto a abordá-lo justamente sobre esse cenário. O senhor já traçou números, já expôs números, já falou sobre o otimismo do comércio e olhando para frente, presidente, para 2020. Geralmente nós temos no início de cada ano, nos 2 primeiros meses, uma queda na geração de empregos, porque muitos empregos temporários foram contratados, esses trabalhadores, para atividades em novembro e dezembro. Alguns são aproveitados no ano subsequente. E nesse cenário, nessa virada de 2019 para 2020, o que é esperar desse novo ano que está caminhando, que está chegando? Do ponto de vista da federação e o diálogo que nós temos com os empresários, há um otimismo sim. Nós estamos no caminho certo. É uma recuperação ainda lenta, a gente sabe que tem ajustes a serem feitos, mas nós estamos também com o meio ambiente empresarial, de certa forma, equilibrado. Nós temos taxas de juros baixas, bancos dando apoio a investimento, com crédito realmente diferenciado, e isso lá a federação tem parcerias, inclusive, com o Banco do Nordeste. A gente tem que ressaltar esse trabalho que a federação vem fazendo para incrementar e chegar esse crédito lá, principalmente no pequeno e médio empresário. E essa contingência desse equilíbrio, ela vem para o mercado e traz um otimismo para o empresário. Esse otimismo ele vem acontecendo, a gente já vê uma movimentação na criação e na ampliação das empresas, e era necessário, porque você está num ambiente de incerteza, muitas vezes você se retrai. E o que eu estou vendo olhando para frente, um otimismo empresarial e também dos clientes, ou seja, precisa haver um incentivo ao consumo, que o que faz circular a economia é justamente esta roda do consumo, a produção, que faz com que realmente isso circule na compra de bens e de serviços, que chega também a alimentar a máquina pública, porque a máquina pública ela é movimentada pela área empresarial. Há poucos dias tivemos o anúncio do Banco Central sobre a redução para 4,5% da taxa de juros, a taxa básica de juros. Isso significa mais estímulo para o empreendedor, ampliar as atividades, abrir novas lojas, abrir novos negócios, presidente? Com absoluta certeza. E nós estamos vendo aí também o crédito chegar de uma forma mais ampla e com taxas bem razoáveis. Então, se você pensa a médio e longo prazo, é uma oportunidade sim de ampliação, e nós temos certeza que nós passamos assim um ano ainda com uma certa dificuldade, mas 2020 vai ser muito melhor do que 2019. Beto Almeida, otimismo, Beto Almeida, vendido pelo presidente da FEComércio. No primeiro momento você estava aqui, olha, é otimismo, é superficial ou é real? Parece que é real, Beto Almeida. Não, o que o presidente Maurício Filhozola está destacando, não é o que os economistas estão também, inclusive, apostando nisso daí, e não só os economistas, como os grupos de análise de risco na economia e tal. O que eu pergunto aqui agora para o Maurício é o seguinte: a gente passou esse finalzinho do segundo semestre de 2019 trabalhando propostas de reforma tributária que não chegam a um consenso, ou pelo menos nós estamos finalizando 2020, onde 2019 ainda, 2019, não se apresse. Isso. Nem chega a um consenso no projeto que existe no Senado, nem o que existe na Câmara. E nem o governo federal, na realidade, encaminhou a sua proposta de reforma tributária. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor, como representante daqui do Sistema S, do qual a FEComércio faz parte, como é que está essa relação do governo, do Sistema S com o governo Bolsonaro? E, principalmente, tem alguma preocupação específica do Sistema S com a questão da reforma tributária? Olha, isso diz respeito a todos nós, empresários, né? Nós estamos também, através da Confederação, elaborando, acompanhando, porque é necessário você fazer esse acompanhamento. E aqui no Ceará nós fazemos isso conjuntamente com as outras instituições, como a FIEC, a própria Federação da Agricultura e de Transportes. Todo o nosso diálogo hoje, ele visa estar sendo feito conjuntamente, colaborativamente, para que a gente possa ter aí uma interligação de todos os setores, porque no momento que se discute a tributação de uma maneira geral, todos os setores estão interligados e a gente tem que ter esse cuidado. Queremos uma simplificação, que é o principal, mas a gente sabe que possivelmente não haverá uma queda em termos percentuais
dos valores pagos pelas empresas, mas se vier uma simplificação para já dar uma segurança jurídica, que é o que mais nós precisamos, isso já ajuda muito, porque o gasto hoje para as empresas terem realmente uma contabilidade, terem uma segurança futura do que se paga de tributo, isso onera bastante. Se isso já for ajustado, já traz realmente um diferencial. Claro que nós vamos lutar e unidos para que realmente a gente tenha uma reforma tributária que contemple aí as perspectivas de todos os setores, né? Presidente, quando o senhor fala em simplificação, o que é que significa simplificação? Olha, nós temos uma malha tributária muito ampla, quando a gente junta municípios, estado e o federal. Até mesmo o governo federal, nós temos aí vários tributos. E que para que a gente possa ter uma segurança, é necessário talvez uma redução do número de tributos e que essa redução ela possa ser mais clara para o mercado. Que a gente saiba, por exemplo, o que está pagando e qual é a segurança do que nós estamos pagando. Principalmente o empresário ele precisa ter essa certeza. E essa simplificação, ela sendo feita, isso dá uma segurança jurídica que, na ponta, isso se traduz em mais investimento. Porque, às vezes, a gente pensa que o nosso mercado é aberto e tal, mas, por exemplo, algumas empresas deixam de investir no nosso país por não ter esta segurança e essa clareza na tributação. O jornalista Beto Almeida questionou sobre o Sistema S, né? E muitas vezes, quando a gente fala sobre Fé Comércio, conversando em relação à geração de empregos, a faturamento de lojas, a expansão do número de lojas, muita gente não conhece o lado, o braço social que carrega a Fé Comércio, né? Com o Senac, com treinamento e formação de mão de obra, e também com escolas que proporcionam uma qualidade de ensino até para as pessoas mais pobres e essa é o braço social. Como é que a Fé Comércio administra hoje esse sistema, essa área social, para manter em funcionamento essas escolas, esses projetos, diante da ameaça de queda de redução desses repasses do Sistema S? Eu queria que lhe agradecer, até porque a gente esclarecendo, a gente é até mais reconhecido, a você e ao Beto. Nós estamos aqui falando do Sistema S aqui e da Federação do Estado do Ceará. O Sistema Fé Comércio no Ceará, ele é composto da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, que representa e tem a base 34 sindicatos patronais, que representam as mais diversas áreas de atuação aí do comércio e serviços e turismo. Nós temos dentro o braço social, que é o SESC, Serviço Social do Comércio, que tem a área de atuação na cultura, no lazer, na assistência, que aí nós temos aí o Mesa Brasil, que tem um projeto belíssimo de assistência, temos a parte educacional e temos também a área da saúde. Então, todas essas áreas, elas são para os colaboradores das empresas, mas a gente tem as ações estendidas a toda a sociedade. Então, nós temos hoje, próximo, somando o SESC e o SENAC, quase 40 unidades fixas no nosso estado, com as unidades móveis também, como o Odontosesc, como a carreta da saúde da mulher também, e são ações que chegam nos municípios de uma forma geral. Esse ano de 2019, nós estamos fechando o ano com ações em todos os municípios do nosso estado. Nos 184, dos 184 municípios. Então, são ações que muitas vezes são corridas, são ações do desafio para a saúde, as carretas que também estão em parceria, e nas nossas unidades são números muito expressivos. Mas voltando aqui um pouquinho agora para outra área, que é a de formação, que é o SENAC. Como eu enfatizei antes, nós temos mais de 900 cursos, hoje com unidades de referência, inclusive, eu não diria só nacional, mas de referência mundial. Nós inauguramos esse ano a nossa unidade do SENAC Reference, que é de muito orgulho aqui para o nosso Ceará e para o nosso país. Inclusive na área de inovação, com várias parcerias internacionais. Que fica onde? Fica na Desembargador Moreira, 1301. É uma unidade que tem também uma pegada com laboratórios que estão aí na vanguarda da inovação e que realmente vai trazer um diferencial para aquele jovem ou até o empresário que queira realmente se capacitar na área de gestão, porque nós abrimos isso como uma forma de trazer realmente ao mercado
profissionais capacitados e também até para o empresário poder no seu dia a dia também se capacitar na gestão para gerar cada vez mais emprego aqui no nosso estado. Jornalista Beto Almeida. Presidente Maurício, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a gente acompanhou, principalmente ao longo do ano, mas com mais ênfase agora no segundo semestre, uma certa divergência com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, com relação àquela questão dos alvarás, né, dos valores. Eu pergunto para o senhor o seguinte: isso atingiu o comércio? Esse desentendimento, vamos dizer assim, foi superado? Como é que está essa questão? Foi superado, sim. Eu acho que nós estamos, como homens públicos, sempre partindo para o diálogo. E eu acho que nós aprendemos também com esses desafios. Eu digo sempre que são nos desafios que vêm os maiores aprendizados. Nós temos hoje uma relação muito boa com o prefeito, um diálogo aberto, somos recebidos sempre com muita clareza, com muito respeito, e eu digo que é dessa forma que a gente constrói. Claro que houveram divergências que foram colocadas no mercado, mas assim, no tempo certo também nós conseguimos dialogar e conseguir saídas para que realmente a gente pudesse dar ao empresário a oportunidade de ter realmente o seu negócio, mas que ele pudesse também ter a sustentabilidade do seu negócio. Isso vem de encontro ao papel da federação na representatividade, de ouvir o mercado, de ouvir os empresários e poder fazer essa interlocução. Tivemos naquele início não entendimento, mas isso foi superado e hoje nós temos realmente caminhados com o diálogo, fazendo com que realmente a gente possa fazer com que a nossa cidade cresça, com que os empresários tenham também o apoio nosso para este crescimento. O senhor é um dirigente de classe, a FEComércio, como o senhor disse, tem uma representatividade boa pelo número de sindicatos, de categorias aí filiadas. Eu pergunto para o senhor o seguinte: essa proposta de transferência da sede da Câmara Municipal para o centro de Fortaleza, onde tem hoje uma atuação forte e específica, né, do serviço, do setor de serviço e de comércio, a FEComércio recebe bem? Qual é a avaliação que ela tem? Isso é bom, por exemplo? Olha, o centro é sempre uma questão que vem sendo tocada e merece a nossa atenção. Eu acho que essa indicação e essa transferência ela vem realmente a valorizar a região central e é importante que o poder que representa o povo ele esteja mais próximo e ali eu acho que há uma proximidade muito maior, não só da parte física da localização, mas eu acho que há uma proximidade maior com a população que está ali circulando constantemente e que esta visão ela possa chegar ao Legislativo e até nessa construção e desse diálogo surgir realmente as demandas para uma cidade mais próxima do seu povo e que os serviços cheguem realmente a todos, que é o desejo nosso também. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Federação do Comércio do Ceará, FEComércio, Maurício Filizola. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Fico torcendo aqui que o senhor continue vendendo esse otimismo em relação à geração de empregos, a esse movimento no comércio do estado do Ceará, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará, e que 2020 seja um ano ainda mais produtivo para o setor do comércio, que tem como consequência, nessa produção, nesse aquecimento das vendas, mais empregos gerados. Ao senhor, o nosso muito obrigado e um bom ano novo. Obrigado, eu queria aqui agradecer o convite e lá a Federação está de portas abertas e desejar também a toda a população cearense, aos empresários, um Natal muito especial e um ano de 2020 que seja bem proveitoso e que a gente possa realizar esses nossos sonhos, principalmente com otimismo, que a gente plantando otimismo, a gente pode colher sim otimismo também com o nosso caminhar. Ouviu e viu, né, Beto Almeida? Plantando otimismo, até parece que eu sou pessimista. Mais otimismo. Não, você é um grande homem, Beto Almeida. Você é um grande otimista. Por isso que eu gosto de você e o tenho aqui no outro lado da mesa. Exatamente. Beto Almeida, muito obrigado. Bom Natal para você, Beto. Um bom Natal e um bom dia a todos. Grande abraço a você, internauta ouvinte.